Não quero ficar igual todo mundo, padronizado. Só que a harmonização não é isso. A harmonização, ela é um equilíbrio da face. Ela cuida de rostos, ela cuida de sorrisos e histórias, mas hoje ela vai contar a própria história dela. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Daniela Veloso e nós vamos falar aqui sobre cirurgia, vamos falar aqui sobre a parte de odontologia, vamos falar sobre sorrisos e principalmente contar a história da doutora Daniela. Então quero convidar você a fazer parte desse podcast. Vem comigo. Muito bem, seja bem-vinda, Daniela Veloso, doutora da parte da odontologia, isso? Hoje nós vamos bater um papo muito legal aqui. Nossa primeira pergunta aqui, Dani, é para você se apresentar, contar um pouco da sua história, quem é a Daniela Veloso, contar um pouco, quem não te conhece, né, fora do jaleco, quem é você, da sua trajetória, onde você nasceu, conta um pouco para nós dessa história aí da doutora Daniela. Bem, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu nasci em Belo Horizonte, sou filha do Armando e da Clarice. Meu pai, ele trabalha com demolição, tem uma empresa de demolição e terraplenagem, e minha mãe é dentista. Só que minha mãe sempre trabalhou no governo federal, na Fundação Nacional de Saúde. Quando ela entrou para a fundação, eu já era criança. Então ela vendeu o consultório de porta fechada. Então nunca imaginou que alguma das filhas seriam dentistas. Tem eu e a minha irmã. Sou esposa do Fábio, mãe da Larissa de 16 anos, Laura de 14 e servo do Senhor, que é o principal. Ô Dani, como começou essa trajetória, né? Então a profissão vem de família. Sua mãe era dentista e aí vocês duas, as duas irmãs, decidiram seguir a carreira da mãe, né? Como que foi? Não foi assim? Não. Assim, eu sabia que minha área era a área da saúde. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu ainda tinha dúvida. Eu falei, meu Deus, vou fazer medicina ou vou fazer odonto? Aí ficava naquela dúvida. E eu participava de um grupo de intercessão de adolescentes da minha igreja, da 8ª Igreja Presbiteriana lá em Belo Horizonte, do pastor Jeremias Pereira. E naquele domingo, a gente chegava meia hora antes do culto para orar, os adolescentes. Naquele domingo, as pessoas esqueceram de me avisar e não existia celular na época. Era telefone fixo, orelhão, né? E aí, já que eu estava lá na igreja, eu falei, já que eu tô aqui, eu vou orar. E aí eu me ajoelhei e falei, ai, Senhor, confirma o que o Senhor quer para mim. Se é medicina, se é odonto, mas eu não quero ser essas pessoas que ficam tentando anos de cursinho. E às vezes tá insistindo numa área que não é a área que o Senhor escolheu. Me fala que o Senhor quer que eu vou obedecer. Ainda na minha oração simples de adolescente, eu falei assim, Deus, mas não me fala por parábola que eu não vou entender. Me fala de forma clara. Aí eu orei, aí veio na minha cabeça, Isaías 3:7. E aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri, a primeira frase do versículo é, não posso ser médico. Aí eu chorei, eu falei, ai, Senhor, obrigada, obrigada pela confirmação. Eu falei, então eu odonto. E aí eu terminei com 18 anos o terceiro ano, primeiro vestibular eu passei. E aí já fui para o odonto. Graças a Deus, só que eu saí de Belo Horizonte e vim para Varginha. Eu passei na primeira turma da Unifenas de Varginha. Daí essa aí era a pergunta, né? Eu ia perguntar também como que você chegou a São Lourenço, como que você conheceu São Lourenço. Então sua trajetória começa em BH. Sim. Aí você passa no vestibular e vem fazer em Alfenas. Não, em Varginha. Em Varginha. Vim fazer odonto em Varginha, mas São Lourenço até então eu não conhecia. Não tinha nem na faculdade, nada. Nem na pós-graduação, só depois de casada que eu conheci São Lourenço. E esse tempo de carreira, como que é esse tempo entre você entrar na faculdade, cursar, até você se tornar mesmo uma doutora? Quanto tempo foi esse prazo aí? O curso de odonto, na minha época, eram 4 anos, porque era um curso integral, a gente tinha aula o dia inteiro. Hoje já está um curso noturno de 5 anos, mas eu cursei 4 anos de odonto em Varginha, me formei. Fiz especialização em 3 corações, de bucomaxilo, 2 anos, e depois fui embora para o Amazonas. Muito bem. E aí, a gente fez uma entrevista aqui, pessoal, todo mundo vai lembrar do podcast, né? Um pouco para trás aí, do nosso amigo, irmão Fábio Souza, né? Lá do Cheirinho da Roça, vocês lembram muito bem. E é evidente que o Fábio não contou toda a história, né? Então por isso que eu convidei eu convidei a Daniela para participar desse podcast para ela contar toda a história para nós, que ficou alguns pedacinhos ali que ficou faltando. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso também. Vamos falar antes, né, da gente entrar nessa parte da história dela com o Fábio Cheirinho da Roça. Essa formação e especialização, né? Hoje você é uma autoridade naquilo que você faz. Conta para nós essa especialidade, né, de harmonização orofacial, que você tem esse mestrado, como que foi essa jornada,
como que você se descobriu lá no começo da odontologia? Você já sabia que ia fazer isso ou não? Você se descobriu ao longo do tempo? Como que foi essa carreira para chegar onde você está hoje? Então, primeiro, meu maior encanto na odontologia era a cirurgia. Até quando minha mãe fazia algumas cirurgias, era o que me levantava da cadeira para querer olhar. Quando ela estava fazendo restauração, limpeza, eu nem levantava, mas a cirurgia me chamava. E aí, quando eu entrei para odonto, eu falei, eu vou fazer cirurgia. E na época, não era... A maioria dos cirurgiões eram homens. Eram poucas mulheres que eram... Quando eu fiz monitoria, eu dava aula para os alunos que entraram depois de mim, e eu era a única mulher dando aula no meio de 6 homens. E aí eu gostava da cirurgia, e eu me formei em 2002 em odontologia. Em 2004, me formei em cirurgia bucomaxilo. No curso de cirurgia bucomaxilo já eram meio a meio, 3 meninas e 3 homens. Uhum. E aí a harmonização veio recente. Eu já tenho 24 anos de formada em odontologia, trabalhando com cirurgia. Mas em 2024 que eu comecei a fazer harmonização. Por quê? Porque a harmonização, ela entrou no meio da cirurgia. A cirurgia bucomaxilofacial, ela opera tanto dentro da boca, a gente extrai dentes, a gente remove lesões, corta o freio de língua, faz biópsia de tumores. E também a gente faz cirurgia a nível hospitalar. A gente opera trauma, a gente opera paciente acidentado de moto, fratura de mandíbula, fratura de nariz, reconstrói face. Dentro da cirurgia bucomaxilo, a gente opera uma cirurgia que chama cirurgia ortognática. Pacientes que são prognatas ou retrognatas, você corta o osso e reposiciona, colocando em oclusão e dando qualidade de vida para aquele paciente. Então, eu falava assim, gente, como que eu faço esse nível de cirurgia que é grande e eu não aprendi a aplicar botox, que é simples. Uhum. Então, e o botox está na face, está dentro da minha área de atuação. Então, eu falei, o próprio mercado me impulsionou para a harmonização. Falei, eu não posso ficar atrás. Já está muito dentro da minha área, preciso correr atrás desse mercado e fui estudar. E aí você fez esse mestrado direcionado para essa área também. Primeiro eu me sentei com o Fábio, com minhas filhas, em 2023. Falei assim, olha, eu tenho um sonho de fazer mestrado. E tem uma área nova que eu quero aprender. Só que só a especialização vai ser pouco. Eu quero me aprofundar, porque eu gosto de ir a fundo. Então eu falei, vocês me dão licença de 2 anos? 2 anos para eu estudar e fazer tudo que eu quero? Depois eu sossego. E aí eles concordaram. E aí foi essa correria. Aí nesses 2 anos eu fiquei indo para Campinas, passando uma semana lá estudando por mês. Uhum. Ao mesmo tempo eu estava fazendo especialização em harmonização em outra faculdade. E ao mesmo tempo eu comecei a dar aula na Unifenas de Varginha na graduação de odontologia. Então foram 2 anos intensos. Corrido. Puxado mesmo. Mas mergulhados dentro da odontologia. Essa ciência, né, de você procurar um estudo, de você correr atrás, né, isso influencia diretamente no resultado e na segurança do seu paciente quando chega até você um atendimento especializado assim. Sim. Tudo isso que você fez te dá essa segurança de fazer um procedimento correto, né? Sim. Dentro da especialização eu aprendo as técnicas, as indicações, as contraindicações. Dentro do mestrado eu aprofundo em pesquisa. Eu aprofundo por que usar aquele material, qual a reologia, qual tipo de material em cada área da face e por que isso é provado, isso é testado, isso é estudado. Então, assim, eu não queria só repetir técnica. Quando chega um paciente comigo, eu sei o como usar, estudo da anatomia, eu sei resolver complicação. Não é só fazer e se complicar. Existem complicações dentro da odontologia. Como resolver? Quando a gente é só um macaquinho que repete técnica, se complica, você não sabe resolver. Então, quando você estuda a fundo, dá segurança tanto para o meu paciente quanto para mim também, como profissional. Que está executando, né? Isso. E quando que começou essa parte da harmonização? Porque é uma coisa assim que não é muito antiga, né? É uma coisa nova. A gente vê falar isso no mercado mais assim de um tempo para cá, né? Quando que começou isso e por que você acha que teve esse aumento de procura, né? Hoje a gente tem uma procura muito grande da parte feminina, principalmente, né? A globalização, ela dita moda, ela dita parâmetros. Através da globalização, o que eles falam? Para você ser bem-sucedido, você tem que ser rico, magro e jovem. É verdade. Não é mesmo? Então, assim, a globalização vão ditando regras
E a odontologia expande. A odontologia é uma ciência, não é matemática 2, 2 são 4. Tudo muda, tudo evolui. Então a gente tem que evoluir junto. Isso é verdade. Tá, e dessa cirurgia que você faz, é uma palavra até difícil da gente falar, né? Eu anotei aqui, gente, para ficar mais fácil, é bucomaxilofacial, é isso mesmo. O que muita gente não sabe sobre esse tipo de cirurgia, né? Você já contou um pouco para nós aqui, mas exatamente o que faz essa cirurgia? Quais são os casos mais comuns que você atende nela? Certo. Dentro do meu consultório, o dia a dia, a rotina, extração de siso incluso. Esse é o meu ganha-pão. Tipo, 80% do consultório, 80% não, vamos colocar 70% de cirurgia de siso incluso. Trabalho muito com implantodontia também, instalando implantes, reabilitando os pacientes. E harmonização. A harmonização tem, dentro da minha área de atuação no consultório, ainda está com um espaço menor, porque já está consolidada dentro da cirurgia da implantodontia. Né? E assim, o que faz esse paciente procurar um cirurgião bucomaxilo? A gente recebe muita indicação de ortodontista, quando coloca aparelho, precisa consertar os dentes. O siso, na maioria dos casos, eles não têm espaço na arcada dentária, até pela própria evolução da espécie. No nosso organismo, tudo que não é usado, ele é atrofiado. Se você quebra um braço ou uma perna e engessa, ficam vários meses engessados, por mais malhado que você seja, quando você tira aquele gesso, vai estar fino. E a boca é a mesma coisa. Se a gente vê fotos dos homens da pré-história, era a mandíbula grande. Tudo era cortado no dente. Não existia faca, nada era cozido. Tudo era cortado na boca. Com a evolução e com as facilidades, os nossos maxilares foram atrofiando. E o siso, que era extremamente útil, hoje já não tem mais tanta utilidade. Não tem nem espaço para ele na boca. Hoje a nova geração já está nascendo sem siso. Às vezes não tem os 4, tem 3, tem 2. Então a gente tem uma indicação ortodôntica, a gente tem indicação de pediatra, de fono, que indica crianças para a gente cortar o freiozinho de língua. A gente tem indicação de avaliação de lesões, biópsias. O cirurgião bucomaxilofacial, ele não trata tumor maligno, mas a gente faz biópsia nesses tumores malignos para diagnóstico, encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço, e a gente trata os tumores benignos de face e todos os tipos de trauma. Nossa, é bastante coisa. Bastante, né? É amplo. Essa situação do siso, principalmente, né? Não sou tão velho assim, Dani, mas na minha época a gente já ouvia falar que não poderia tirar o siso, né? Tinha medo, né? Hoje a gente já tira precoce, antes de prejudicar. Hoje, a partir dos 12 anos, já está sendo indicada a extração dos 4 sisos, em uma única cirurgia. Muito bem, pessoal. Então, assim, para você que precisa melhorar o seu sorriso, doutora Daniela é especialista nisso, né? Sim. E o que você acha que é o maior mito sobre a harmonização? Existe algum mito que as pessoas falam ou não? Existe. Todo mundo que chega no consultório, qual que é a primeira frase que fala para mim? Não quero ficar artificial. Ou então, a gente trabalha com a estética e a gente trabalha com a função também. Quando se fala em harmonização, só pensa em aplicação de toxina botulínica, preenchimento de fios. Não é só isso. Dentro da harmonização, a gente aplica a toxina em glândulas salivares, em pacientes que têm a cialorreia, que é uma produção excessiva de saliva. Já viu pacientes especiais que vivem com a toalhinha que fica babando direto? Sim, sim. Pacientes que estão na UTI, acamados, entubados. Não é porque ele está entubado que ele parou de produzir saliva. E aquela saliva, ele não está deglutindo. Só que aquela produção de saliva ela tem que ser diminuída porque ele pode broncoaspirar, gerar infecção pulmonar e levar a óbito desse paciente. Então, se a gente aplica toxina botulínica nas glândulas parótidas, submandibular, diminui essa produção de saliva. O paciente para de ficar babando e diminui o risco de infecção pulmonar e óbito dentro da UTI do hospital. Que é uma coisa que poucas pessoas sabem também, sim, né? Que tem uma ligação muito grande na parte odontológica com a saúde do paciente. Sim. Né? Outra coisa, pacientes que têm paralisia, traumas pós-acidente, tem um rosto que já está com a simetria torto. A gente consegue, um lado está paralisado e o outro está puxando para a posição certa, então fica assimétrico. Você consegue diminuir a força desse músculo para poder ficar equilibrado, para o paciente ter uma vida social. Então tem uma aplicação muito bacana. Paciente com bruxismo, que range os dentes, que tem muita dor de cabeça. Tem paciente que vive com enxaqueca e acha que a enxaqueca é só a nível alimentar, só o estresse. Mas o ranger de dente causa essa enxaqueca. A gente consegue aplicar a toxina para diminuir a força do basseter, para diminuir a força do temporal.
Então, ajuda muito. Interessantíssimo. E como que você faz esse pré-atendimento, né? A pessoa chega até você, como que o paciente chega para você e você tem esse parâmetro aberto, né, em relação ao que precisa ser feito? Como que funciona? Como que é o pré-atendimento disso? Ele chega por indicação, Sim. Mas como que você trata? Como que você sabe que ele precisa fazer certo tratamento, né? Certo. Quando o paciente chega, primeira coisa, o que o cirurgião tem que fazer? Ouvir a necessidade do paciente. Na maioria dos casos, os dentistas já estão com o discurso pronto. A paciente chega com o raio-x panorâmico, tem que tirar o siso. Escuta, qual onde dói, qual que dói, há quanto tempo, você está com o aparelho há quanto tempo. Isso tudo influencia, o paciente precisa se sentir ouvido. E aí, você ouvindo a necessidade, a queixa principal do paciente, existe uma regra de perguntas que a gente faz, que chama anamnese. Dentro da anamnese eu vou estudar sobre a história pregressa desse paciente, médica, que doenças ele tem, qual a queixa principal, o que ele quer que eu faça, e ali eu vou montando um plano de tratamento. Dentro do que ele está me falando, dentro dos exames que ele vai me trazer, o que eu vou solicitar, a gente fecha um plano de tratamento, e até o tratamento, ele é individualizado e nunca é único. A gente sempre dá mais de uma opção. E aí a gente define junto com o paciente a melhor opção para aquele caso. Então existe paciente que você fala não? Existe. Tem sisos que eu não tiro. Todo mundo acha assim, tem siso, todo mundo tem que tirar todos os sisos. Não. Se o siso já nasceu, erupcionou, que a gente fala, tá em oclusão, mastigando, tem espaço na arcada, é um dente normal para oclusão, para que tirar? Entendeu? Sim. Então tem casos e casos. Então cada caso é analisado, exatamente. né? Exatamente. E você enxerga um equilíbrio entre a beleza, naturalidade e a identidade da pessoa? Você acha que tem uma influência entre essas três coisas na hora de fazer o tratamento? Sim, esse é o nosso objetivo. Na verdade, dentro da harmonização, a gente não busca transformar o paciente. Você busca realçar o que ele tem de melhor. Esse é o equilíbrio que a gente busca. Onde há exagero, onde há modismo, você transforma esse paciente em robô, em mais um no meio da multidão. Aqueles preenchimentos labiais que você vê que parece... O pessoal até brinca que linguiça toscana. E é verdade, porque não se respeita a anatomia. Verdade. Tem que ter bom senso. Hoje é tudo mercantilista. Só que a gente está lidando com o ser humano. E a gente faz saúde, não é um mercado. O importante é valorizar o que a pessoa tem, né? De melhor. Que já é dela, de natural. E dela, o bonito é você chegar, por exemplo, uma senhora e falar assim, que senhora bem cuidada. Ou então um colega que você vê que fez alguma coisa, você fala, o que você fez de diferente? Você tá melhor, você tá mais bonito. Não é você bater o olho e falar, você fez isso. Uhum. É o discreto, sabe? Isso é o legal. Né? Isso é o bonito. Dani, e aí outra coisa, no caso, o paciente, ele sabe o que ele vai fazer ou não? Você acha que ainda falta muita informação no mercado em relação a esse tratamento especificamente? Porque dentro da harmonização, a gente vê muitos comentários, às vezes muitos vídeos na internet falando sobre, mas você acha que ainda falta muita informação para quem vai fazer o tratamento? Falta. E o que falta? Principal. O paciente chega no consultório, ele acha que ele vai fazer um único procedimento ali e vai sair com a cara da Barbie. Não é isso. Se a gente parar para pensar, o envelhecimento ele é contínuo. Todos os dias a gente acorda um pouquinho mais velho. Todos os dias aparece uma marquinha no rosto. Então, assim, a harmonização ela também é um tratamento contínuo. Uhum. Você tem que estar tratando dessa pele, você tem que dar vigor para essa pele. A gente precisa produzir colágeno. A partir dos 25 anos, a gente vai perdendo colágeno a cada ano. Então, precisa entrar com a toxina botulínica preventiva, aplicação de bioestimuladores de colágeno. Isso tudo é uma constante. Quando você vê essas atrizes na televisão, você fala, nossa, fulano não envelhece. É uma vida cuidando. Não é da noite pro dia, não é em um único procedimento. Muito bem, uma pausa para nós falarmos do nosso patrocinador, nosso café Cheirinho da Roça, ali de Soledade, meu amigo Fábio. Ele é um patrocinador do nosso podcast. Esse café gostoso aí, você que está interessado em comprar um café especial do nosso amigo Fábio, Cheirinho da Roça, vamos deixar o arroba para você nos comentários aí. É um café muito gostoso, viu, Fábio? Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Um grande abraço a todos e você que quer fazer parte do patrocínio desse podcast também, entre em contato conosco.
Ô Dani, e vamos falar então um pouco sobre o ronco também, né? Essa parte também de roncar, vamos lá, essa palavra mesmo, tem sentido, tem a ver com a sua profissão, tem relação? Conta um pouco para nós sobre isso também. Total envolvimento com odontologia. Tanto na área da cirurgia bucomaxilo quanto na harmonização. Olha como estão interligadas as áreas. Dessa eu não sabia. Então, olha, o ronco ou a apneia obstrutiva do sono pode chegar à morte, né? O paciente ele perde o ar durante a noite. Uhum. E quando o paciente ele é retrognato, a mandíbula ela é encurtada, esse espaço da via aérea ele é menor. E a gente tem a cirurgia ortognática, que avança essa mandíbula e aumenta esse espaço. Quando você aumenta o espaço, entra mais ar. O paciente para de roncar e de ter a apneia obstrutiva do sono. Nossa, isso é um tratamento cirúrgico. Existe também agora um dos novos artigos que a gente aprendeu no mestrado recente, está novinho. O professor Tarley, ele está escrevendo sobre a aplicação... Não foi o professor Tarley. Foi um outro professor do mestrado sobre a aplicação da toxina botulínica, ou Botox, no céu da boca. E relaxa a musculatura, vibra menos, você para de roncar. Nossa, que interessante. É muito bacana, muito bacana. Então tem total relação. Tudo que está dentro da boca, dentro da face, está dentro da odontologia. Ô Dani, aí você fez o mestrado, então, teve essa especialização, né? É uma responsabilidade muito grande a sua área, né? E aí depois que você termina esse mestrado, aí você atua, né, diretamente aqui no escritório, em São Lourenço, né? Uhum. E também você está em Itanhandu. Isso? Certo. Conta um pouco para nós desse período aqui de São Lourenço, quando você voltou, o que tem sido para você trabalhar em Itanhandu, como tem sido lá essa nova jornada para você? A minha jornada ela é longa, assim, né? Eu trabalhei 8 anos no Amazonas, na área da cirurgia, não tinha harmonização ainda. Uhum. Depois voltei para São Lourenço, já estou aqui há 13 anos. E no final do ano passado eu passei no concurso da prefeitura de Itanhandu e trabalho no centro de especialidade lá. Comecei agora em janeiro, estou recente. E aqui em São Lourenço eu trabalhei no centro de especialidade odontológica durante 9 anos e meio. Eu saí daqui do céu de São Lourenço para fazer o mestrado. E agora eu estou retornando para Itanhandu concursado. Itanhandu é uma delícia. A equipe é maravilhosa. Os pacientes são um doce, assim, muito bacana, fácil de lidar, pessoas educadas, gentis, sabe? Esse trabalho, eu sou muito apaixonada pelo trabalho do SUS. Até por isso que eu acho que eu me dei tão bem lá no Amazonas, porque eu realizei uma área que eu gostaria de trabalhar. Então, assim, em Itanhandu a gente atende a região, né? Então, eu atendo paciente de Passa Quatro, atendo paciente de várias regiõezinhas ali e atuando na cirurgia. Então, ali a gente já teve diagnóstico de lesões sérias, já tive diagnóstico de câncer nesse pouco tempo, que a gente vê que você faz diferença na vida do paciente. Já fizemos cirurgias que antes não eram realizadas ali, já tirei um tumor benigno do nariz e do seio maxilar da paciente, a paciente já estava com o nariz entortando, tudo intraoral. Então, assim, vários casos bacanas contribuindo para aquele município. Muito bom. E tem essa situação, né? Quanto mais você estuda, mais você adquire conhecimento, mais você está preparado também para uma situação que às vezes é adversa, né? Às vezes você não tem o atendimento ali, né? Uhum. Conta para nós sobre o Amazonas, como é que era a sua profissão lá, o que você exercia, como que eram os atendimentos, da dificuldade de acesso, conta para nós um pouco. Certo, eu morei em Maués. Maués é uma cidadezinha 365 quilômetros de Manaus a nível fluvial. Mas esses 365 quilômetros a nível fluvial demoram 18 a 20 horas de barco. Você dorme no barco. E nessa cidade só se chega de barco ou de avião. Então a gente não tem estrada. Você perde o direito de ir e vir, igual a gente tem aqui. Toda hora você pega e sai. E aí quando eu fui para lá, eu coloquei meu currículo na internet. E aí, recém-formada, e eu tinha um site de emprego que eu nem sei se existe ainda, chama Cato Online. Cato Online, da minha época. Então a gente cadastrava o currículo gratuito. Mesmo. E aí eu cadastrei meu currículo quando eu acabei a buco. E aí o PSF da Bahia me chamou. Aí cruzaram os dados, né? E meu pai, a Bahia não. Aí o Fábio, a Bahia não. E aí depois o CEL da Amazônia me chamou. Meu pai, nossa, Amazônia, legal. O Fábio, Amazonas. Falei, olha, esses querem me ver longe. E aí, pra eu ir pra lá,
eu também orei, pedi confirmação de Deus. E aí Deus me confirmou que era pra ir. Imagina eu com 24 anos, sozinha, que eu tinha acabado de sair da faculdade, fresquinho ali, pegando as malas, nunca tinha ido para Manaus. Eu lembro que eu fui pra lá em junho, tava frio daqui, e fui de bota, calça, blusa de frio. Quando você chega no aeroporto de Manaus, aquele vapor, porque é muito quente de verdade, 40 graus. E aí tinha um moço com um papelzinho assim, uma folha 4 escrito Maués, que ele já ia me pegar lá, e ia me levar pro porto. E aí me colocou numa Kombi velha, me levou pro porto. Eu lembro que eu cheguei no porto, devia ser entre 11 e meio-dia. E eu não sabia. Aí o moço me colocou dentro do barco. Esse barco tem 3 andares. No primeiro andar vai carga, carro, tudo que abastece mercado, hospital, vai tudo ali dentro. No segundo andar tem os camarotes onde a gente dorme e onde os ganchos de rede para as pessoas atarem a rede. E no terceiro andar tem camarote e tem um barzinho. Só que eu não sabia que o barco só funciona a partir das 5 horas da tarde. Então eu fiquei de meio-dia até as 5 sem comer nada, sem poder comprar nada. E eu não sabia sair dali. E para sair do barco, você sai através de uma rampa. Sabe uma tábua de madeira? E você anda meio assim. E a gente de Minas não tá acostumado, né? Ele me colocou lá dentro e falei, daqui eu não saio. Aí esperei, comprei e tal, comi, cheguei em Maués. Quando eu cheguei em Maués, eu fui para inaugurar o primeiro CEL do Amazonas, Centro de Especialidade pelo Governo Federal. E eu cheguei, daí 3 dias chegou uma amiga do Rio de Janeiro, precisavam de 2 especialistas. Era especialista de canal e eu de cirurgia. E aí, até terminar a obra do CEL, eu comecei a trabalhar no PSF. Acho que eu trabalhei uns 2, 3 meses no PSF. E aí, quando eu cheguei no meu primeiro atendimento no posto, tinha uma criancinha. Aí entrou o pai com a criancinha. Aí a criancinha sentou na cadeira. Aí eu falei com ele assim, abre a boca, devia ter uns 5 aninhos. Abre a boca. Aí o menino ficou me olhando. Eu abri a boca, ele ficou me olhando. Eu virei pro pai e falei, pai, ele não tá entendendo, tem alguma alteração cognitiva, não escuta. Aí o pai falou assim, aham, aham. Aí o pai chegou no ouvido do menino e falou assim, ele vai errar. Aí o menino, eu falei, eu que tô aqui, que tenho que entender a língua deles. Aí eu atendi, aprendi. Depois eu atendi a população mesmo, com o intérprete. E aí, antes de inaugurar o CEL, a gente tinha que fazer atendimento no Barco da Saúde. O Barco da Saúde, ele vai visitar a comunidade ribeirinha. Aí é um barco pequeno, aí vai médico, dentista, enfermeira, auxiliar de consultório, leva estufa, autoclave, esterilizar material. E aí você desce com caixas de instrumental e vai atendendo uma escola. E aí colocam-se carteira encostada na parede, o paciente senta em cima da carteira escolar, senta em cima, você arranca o dente do paciente em pé e ele cospe no balde. Meu Deus. É nesse nível. Jesus amado. E a gente fez muita cirurgia e no final do dia do atendimento, aí a gente estava liberado, tinha uma certa produção que você tinha que fazer. E aí a gente ia jogar carta, passear de barco, caçar jacaré. Meu Deus. Os meninos, que eram normalmente os médicos, né, o enfermeiro, iam com a arma e as meninas iam com a lanterna focando a margem do rio. Quando a luz da lanterna foca no olho do jacaré, ele fica paralisado, fica vermelho o olho dele. Aí os meninos atiram, e aí sempre tinha algum nativo com a gente que ia com a zagaia, parece aquele tridente do diabo assim, aí finca aqui no pescoço do jacaré e vem trazendo até o barcão. Aí no barcão a cozinheira fazia pra gente. Meu Deus. E eles cozinhavam só o rabo, não sei falar por quê, a gente só comia o rabo do jacaré, e o negócio era bom. Então vocês tiveram uma experiência boa lá. Boa. Então, eu ia te perguntar sobre a maior dificuldade, mas acredito que esse deslocamento que era muito difícil, né? Era, mas o caso mais difícil que eu atendi lá em Maués foi... Eu estava no CEL já atendendo, fazendo minhas cirurgias, né? Normais, já tinha um local assim, fixo já? Já. E aí, eu era a única bucomaxilo do município. O município tinha 50 mil habitantes. Mas na cidade, 25 mil e 25 mil ribeirinho. E aí, o hospital, eu ficava de sobreaviso 24 horas, não tinha outro profissional. E aí o hospital me chamou, me ligou. Dani, vem pro hospital que tem um caso sério. Aí eu ia de moto,
ia pro hospital. E eles falaram assim, mas se prepara que tá feio. Eu falei, tá bom. E aí, quando eu cheguei lá, primeiro, eu cheguei com um cara muito novinha, menina. E os médicos eram antigos dentro do hospital. E assim, o médico, ele torce um pouco de nariz ainda pro dentista ali dentro do centro cirúrgico, né? Pelo menos lá em Maués, naquela época, tem mais de, sei lá, de 15 anos. E aí eu sempre atendi o paciente ali com muito receio, pedia licença para prescrever, para avaliar o paciente. E aí quando eu cheguei, eles falaram centro cirúrgico, eu já fui direto pro centro cirúrgico. Tinha um rapaz, ele era lenhador. Ele cortava árvore na mata. E aí ele calculou errado, era para a árvore cair num sentido e a árvore caiu em cima dele. Só que no que a árvore caiu em cima dele, caiu em cima da face. Então teve uma disjunção craniofacial. Toda essa região desceu. E a abertura piriforme, que a gente fala que a abertura do nariz, ficou o osso aqui aberto, tudo sangrando, e ele assim... E o irmão dele pegou, colocou numa rabetinha, que é um barquinho, e veio não sei quantos quilômetros no Rio para chegar, com medo dele morrer, porque ele não estava respirando direito. E aí conseguiu chegar em Maués. Aí quando ele chegou no hospital, tinha um cirurgião geral, mas não tinha anestesista no município. Então aquele cirurgião, ele anestesiava, ele operava, ele fazia tudo. Ele fez uma traca no paciente, ele sedou o paciente, porque a gente não tinha anestesia geral. E aí me chamaram. Aí quando eu cheguei, aquela cara de menina para atender aquele caso difícil, ele tirou a luva, jogou no lixo e falou, toma que o paciente é seu, é sua área. Ficou eu, auxiliar de enfermagem e as enfermeiras. Meu Jesus. Davi, minha perna tremeu. Aí eu falei, Deus, agora não dá, não posso tremer a perna, agora eu tenho que dar conta, é eu e Deus. Respirei, falei, vamos lá, Deus me capacita. E aí fui reconstruindo a face do paciente, não tinha maniplaca, parafuso, era tudo com fio de aço e fio de sutura, dando ponto. Meu Jesus. Eu fiquei 6 horas com esse paciente no centro cirúrgico. E aí eu lembro que o diretor do hospital, hoje amigo nosso, ele falava assim, Dani, o que ele tem, o que ele tem? Eu falei, calma, deixa eu entender, tava uma situação muito feia. Você tem noção, ele fraturou o nariz, que o nariz abriu como se fosse um livro aberto, vários pedacinhos. A maxila desceu igual uma dentadura, estava presa só pela gengiva. A língua partiu em 3 pedaços, a mandíbula partiu em 2. Zigomático, ele fraturou inteiro. E aí, depois que eu consegui, ele voltou a ter rosto de gente, ficou parecendo um Frankenstein cheio de sutura. É que eu achei muito bacana como que as coisas lá funcionam. Em Maués tem um aeroporto pequenininho, só que não tem iluminação. E aí na hora que eu acabei de operar esse paciente, devia ser o quê? 5 horas da tarde, 4h30, eles ligavam pro salva aéreo da aeronáutica para buscar, porque eu tinha que levar para Manaus, porque aí sim reduzir com placa e parafuso. Daí eles avisam no rádio para a população. Gente, precisa de todo mundo na pista para iluminar a pista. Se você vê moto chegando e a pista daqui, um monte de moto enfileirada e ligando farol, porque lá escurece cedo, né? E aí eles ligam o farol para o salva aéreo descer e é questão de minutos, porque senão depois o salva aéreo não desce, escureceu demais, não desce. O salva aéreo veio da aeronáutica, desceu, a gente já estava na ambulância com o paciente já estável, pegou esse paciente, foi embora, levou para Manaus. E as pessoas vão embora para suas casas. E esse caso, a repercussão foi tão grande que a gente saiu no maior jornal do Amazonas. Como se tivesse sido o primeiro caso que foi resolvido no interior do Amazonas naquele nível de complexidade. Se fosse antes, morria. Então, assim, foi um desafio e que eu te falo, assim, é Deus quem capacita. E o fato de a gente estudar tanto, nesse momento, você lembra até a folha que você escreveu no seu caderno, sabe? Deus te mostra ali, você faz. E deu super certo. Aí depois desse caso, o diretor do hospital virou pra mim, agora você tem o green card do hospital, pode fazer o que você quiser fazer. E reforça o quanto é importante ter o estudo, né? Quanto é importante se especializar. Se não tiver a base, você não faz. Você só resolve o feijão com arroz. Na hora do complicado, não resolve. Saber por onde realmente começa, né? Ô Dani, vamos sair um pouco dessa parte da profissão. Vamos falar um pouco sobre a vida, né? Os bastidores da vida aí. Conta pra nós, o Fábio esteve aqui, não contou tudo pra nós, e a gente tem que conversar sobre isso. Conta pra nós a sua história, né? Como que você conheceu o Fábio, tempo de casado, como que foi essa experiência de tomar a decisão de ir pro Amazonas, né? Como que ele também estava numa outra profissão, depois veio o cheirinho da roça, né? Conta pra nós essa parte. Então, a gente se conheceu no último ano da minha faculdade. Ele também estudava na Unifenas, Campus Varginha. Ele fazia tecnólogo de radiologia.
Fábio saiu de uma área da agricultura, que sempre foi criado em fazenda de café. Ele fez técnico agrícola. E aí caiu no tecnólogo de radiologia, que tem nada a ver. Eu falo que foi pra gente se conhecer. E aí uma amiga minha que estudava comigo da minha sala, muito amiga, ela falou assim, Dani, eu encontrei com um amigo meu de Lambari e a gente já atendia nas clínicas. E aí ela falou assim, eu vou trocar umas restaurações de amálgama, aquela prata, pro branquinho, que é resina. Ela falou assim, olha, eu vou trazer ele aqui, mas ele é seu número. Aí tá, o Fábio foi lá, a Cecília atendeu e aí apresentou a gente, beleza? Aí ali a gente foi... Tá, ele ficou indo várias vezes, até que um dia falou assim, vocês precisam sair. Olha, Davi, eu era tímida pra essas coisas e o Fábio também. Se não fosse a Cecília, ela marcou o dia. Tipo assim, vai, vocês dois vão. Foi o cupido mesmo. Foi o cupido. Aí na época da faculdade tinha um local lá em Varginha que chamava Forró da Odonto, chama Arca de Noé. E aí toda quinta-feira tinha um forró que a odontologia que promovia para ganhar dinheiro pra formatura. Aí a gente encontrou esse Forró da Odonto. Aí lá a gente conversou e tudo, e acabou que a gente ficou, e aí começamos a namorar. Aí a gente começou a namorar, e aí eu falava com ele, olha, eu vou formar, eu vou especializar aqui no Sudeste, mas eu vou para onde precisa de mim. Podia ser Manaus, Tocantins, Pará, eu falei, aonde precisa? Porque eu achava que eu era uma piabinha perto dos meus professores que eram tubarão. Falei, como que eu vou concorrer com esse tubarão? Eu tô começando agora, quem sou eu na fila do pão aqui, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de ir para o Amazonas, ele falou... Você já estava casado ou não? Não. Não, ainda não. A gente namorava, a gente namorou 3 anos, aí surgiu a oportunidade de ir para o Amazonas, aí a gente ficou noivo, e aí ele virou para mim, ele já trabalhava no hospital de Lambari, na área da radiologia, carteira assinada, a vidinha dele estava ali pronta. E aí ele falou assim, consegue para mim que eu vou atrás. E aí eu trabalhei 1 ano em Maués, aí eu tentei com o prefeito, vereador, secretário de saúde para levar ele. Nada. Aí só eu trabalhando, não conseguia para ele. Aí chegou 1 ano, eu cheguei para minha secretária de saúde da época, que chama Elorides, eu falei, olha, Elu, eu vim agradecer a oportunidade, mas eu realmente vim para cá para trabalhar, para conseguir para mim, para o meu noivo, a gente quer casar. Se não é possível, eu já tentei de todas as formas, paciência, eu vou embora, vou voltar para o sul de Minas e lá eu me viro. Ela não quando é que ele venha. Eu falei, por que eu não blefei antes? Eu vim tão certo aqui de ir embora. Aí eu falei, então eu vou de férias, a gente casa e ele vem. E foi assim. Meu casamento, eu cheguei pra casar. Quem organizou festa, quem organizou tudo foi o Fábio, meu pai e minha mãe. Diferente das outras noivas, né? Foi, exatamente. Só casei e aí a gente foi embora. Aí quando chegou lá em Maués, aí a gente comprou uma moto, foi a primeira aquisição nossa. A gente ficava andando de moto. E aí o Fábio falou assim, Dani, eu tô preso. Eu falei, preso? Ele falou, aqui só sai de barco ou de avião, não sei dirigir nenhum dos dois, eu tô preso. Eu falei, verdade, eu tô voando, eu nem tinha pensado nisso. E nesse 1 ano, lá, depois ele aprendeu a nadar lá, porque ele não sabia nadar. Então essa história do adulto que fala assim, adulto não aprende a nadar, é só quando é criança. Mentira, quando dá necessidade você aprende. Esse negócio que fala assim, você não acostuma. É muito calor, não acostumo morar lá. É muito frio, não acostumo morar no sul. Gente, necessidade é necessidade. A gente foi pra dar certo. Eu não saí daqui de Minas pra testar. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Então você acostuma. E assim, a gente foi e viveu feliz ali todos os anos da vida. Hoje, se você falar assim, Dani, você voltaria? Aquela Dani lá da faculdade, você começaria de novo, você passaria por Maués? Passaria. Hoje eu amo aquela população. Eles me fizeram ser a profissional que eu sou hoje. Minha base foi ali. Então, eu sou muito grata à população de Maués. Muito grata de verdade. O mais difícil foi no começo, né? E você passou pelo mais difícil hoje, né? Sim, hoje é muito mais tranquilo, né? Também eu acompanhei um bucomaxilo em Belo Horizonte antes de ir. Foi 5 meses, foram poucos. Com o Dr. Luiz Marinho. Fui acompanhando eles na cirurgia, aprendi. Quando eu voltei do Amazonas, eu não queria perder mão de cirurgia. Eu pedi para o Christian Barros, Dr. Christian Barros de Baipendi. Falei, me deixa te acompanhar no hospital, só para não perder mão. Eu sei que eu operei com ele ali no hospital 6 anos. Eu parei só no início da pandemia, quando estava todo mundo com medo de fechar o comércio e tudo. Aí eu parei, fiquei só no consultório, estou no consultório até hoje.
Mas Maués foi uma escola. E o que mais assim, inusitado aconteceu com vocês lá, uma história engraçada aí que dá para vocês contar do Amazonas? Do Amazonas, deixa eu pensar. Qual foi o período aí que vocês... Quando o Fábio estava aprendendo a nadar foi hilário. A gente ia para o Rio, a aula era no Rio. 5 horas da manhã, a gente tinha aula com um professor nativo. E aí ele mandava a gente fazer crawl, eu, Fábio e uma amiga nossa, a Viviane. E, gente, o que esse Fábio bebeu água do Rio? Mas você não tem noção. Ficava até com a barriguinha inchada. Mas ele perseverou. Porque na primeira dificuldade, outra pessoa parava. Ele perseverou a ponto de depois fazer travessia. Que nem eu, que já sabia nadar, não fazia travessia, já estava fazendo travessia lá, disputando já. Então foi muito bacana. E assim, um caso muito curioso também. Quando eu cheguei, os dentistas passavam por uma escola, igual a gente tem a PAI, lá tem a Pestalozzi. E a Pestalozzi devia ter entre 100 e 120 crianças. E aí avaliava a boca das crianças, anotava quantas cáries, quantas extrações tinha que fazer, e só anotava. Aí quando chegou a minha vez, eu anotei, eu falei, e agora? Não, doutor, é só. Eu falei, só. E aí eu olhava aquela boquinha muito, assim, precisava de muita extração, tinha que tirar muito dente. Aí eu cheguei para a Secretaria de Saúde, falei assim, olha, Lu, não sou especialista de paciente especial, mas eu sei extrair dente rápido. Me deixa atender eles. Aí ela falou, você tem certeza? Falei, tenho. Ela falou assim, vou te dar uma metade de terça-feira só, vou pegar um ônibus da prefeitura, vai pegar eles na escola e levar. Falei, beleza. Aí comecei, tira dente, faz restauração, faz limpeza. Eu sei que lá havia jornadas de cirurgias que uma vez por ano vinha anestesista, vinham cirurgiões, aí a gente operava lábio leporino, aí eu levava esses pacientes da Pestalozzi. Tinha paciente que tinha que arrancar todos os dentes, já não dava mais, adolescente. E aí teve um que ele era extremamente bravo, o Reginaldo, adulto, né, já 17, 18 anos. As professoras, quando ele estava atacado, todo mundo tinha medo dele. Ele batia nos colegas, ele avançava nos professores. E aí, Davi, depois que eu arranquei todos os dentes dele, ele virou um anjo. Ele tinha dor e não sabia falar. Olha. Teve um outro, que a gente também, eu levei para cirurgia. Nos exames pré-operatórios, a gente descobriu que ele tinha uma cardiopatia, que nunca tinha sido diagnosticada. Ele poderia morrer e ninguém sabia. Ninguém saberia. Então, assim, Deus usa a gente ali para salvar vidas também. E no final desses 8 anos, eu já tinha atendido todas as crianças. Já tinham feito limpeza, restauração, extração, já estavam todos a nível só de limpeza. E aí eu escrevi um trabalho sobre isso, sobre esse período. Apresentei na jornada acadêmica na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM. E a gente ganhou premiação honrosa também. Olha que legal. Por esse trabalho ter feito tanta diferença no interior do Amazonas. É muito mais que a profissão. Somente, muito mais. São pessoas, muito né? mais, E aí, depois desse período do Amazonas, como que foi a decisão de voltar para Minas? Certo, a gente já tinha as nossas meninas. Aí a Larissa, primeiro a Larissa estava com 1 ano e meio, aí o irmão do Fábio casou com uma amiga minha dentista de lá, e eles vieram casar aqui em Lambari. E aí em Lambari, nesse casamento, o Fábio falou assim, vou levar vocês para conhecer uma cidadezinha aqui perto, e era São Lourenço. Eu estava grávida da Laura. Aí a gente fez passeio de charrete, coisa de turista. Aí eu lembro que eu tava no calçadão, tinha um palco com o desenho da garrafa São Lourenço, da água São Lourenço. Eu virei pro Fábio e falei assim, olha, se um dia eu puder voltar para Minas, porque nesse meio tempo a gente já era concursado lá no Amazonas. Aí eu falei, eu quero morar aqui. Mas palavra jogada ao vento, eu não orei sobre isso, eu só falei. Aí depois, no outro ano, a gente veio de férias e o nosso estágio probatório do concurso já tinha passado, então a gente podia pegar licença sem remuneração. Eu falei, Fábio, vamos entregar nosso currículo de Lambari até São Lourenço? Ele, será? Eu falei, o que custa? Aí a gente fez isso. Aí a gente veio entregando. Quando eu cheguei aqui em São Lourenço, falei, olha, eu queria conversar com o secretário de saúde para entregar o currículo. A mocinha falou assim, não, pode entrar. Falei, não tem que agendar? Ela falou, pode entrar, o Mauro tá lá. Mineiro. Entrei. Entreguei o currículo pra ele, aí quando ele leu, ele falou assim, você faz toda a cirurgia de boca? Eu falei, faço. Ele, mas toda? Eu falei, toda. Ele falou, não, porque a gente tá precisando muito de alguém com seu currículo. E aí ele falou, volta amanhã pra conversar com o coordenador, que era o André.
Aí voltei, conversei com o André. Aí ele falou assim, Dani, a gente tá precisando demais de cirurgião bucomaxila, porque o que era daqui, que era o Christian, tinha tirado licença e remuneração. Então eles estavam sem bucomaxila. E aí ele falou assim, mas eu não sei se você vai aceitar, porque aqui é 1/3 do salário que você ganha. Eu falei, olha, se pagar um aluguel de uma casa, água e luz eu venho, o resto eu me viro. Aí daí 1 mês a gente tava vindo de Malicuia. Mas, Davi, quando eles me chamaram, eu ainda fiquei com receio de vir. Porque eu falava assim, falei, Deus, é a minha vontade ou a sua? Eu quero, porque eu queria que minhas filhas tivessem mais contato com a família. Uhum. E aí eu orei, eu falei assim, olha, eu não vou voltar só pelo meu coração, eu quero que o Senhor me confirme. E aí eu não falei pra ninguém, só eu e o Fábio que sabia. A gente foi pro culto lá em Maués, a gente frequentava uma igreja que chamava Palavra Viva. E aí uma irmã, uma amiga nossa, virou pra mim e falou assim, Dani, eu não sei porquê, essa madrugada eu tava orando, me veio você na minha cabeça. Leia lá na sua casa essa palavra que Deus mandou te entregar. Aí quando eu cheguei em casa, eu não vou te lembrar o endereço certo, eu tenho anotado na Bíblia. Estava escrito assim, e eis que eu vou te devolver de onde eu te tirei. E lá você vai ser próspero, um monte de promessa. Eu amei, Senhor, tá indo embora. Que benção. Que benção. Ô Dani, como que é para você acompanhar esse, né, depois que vocês voltam, o Fábio então começa a produção do café, como que é para você viver essa história de perto com ele, né? Assim, é uma história de vida de empreendedor, né? Sim. Então hoje são 2 profissões e vocês 2 hoje são empreendedores. Como que é para você fazer parte dessa rotina do cheirinho da roça, né? Da produção, da torrefação, de acompanhar assim o crescimento dele, a evolução da empresa? Como que é para você isso? Então, pra gente, lá em casa, não existe a Dani dentista e o Fábio cheirinho da roça. É nosso. Tudo é nosso. E a gente compra o sonho um do outro. O meu sonho era ir embora. Ele falou, vai, consegue que eu vou. Quando ele quis comprar a fazenda, a gente tinha outras prioridades. Era o sonho dele. Falei, vai, a gente tirou previdência, a gente comprou o sonho dele. Então, assim, tudo é nosso. E esse fato de empreendedor começou lá na Amazônia. Lá na Amazônia, a gente começou a fazer produto de limpeza. O Fábio trabalhava na radiologia, e a radiologia tem um tempo certo, não trabalha o dia inteiro, porque tem a radiação, né? E ele fica assim, dando ocioso. Eu falei, vamos orar, vamos pedir de Deus direção. E aí um dia a gente veio de férias, encontrei com meus pais em Belo Horizonte, em um apartamento, quando eu abri um armário cheio de produtos de limpeza, mas de galão. Eu falei, mãe, o que é isso aqui? Ela falou assim, não, aprendi a fazer produto de limpeza, menino, e é bom, viu? Tá um tanto aqui. Eu falei, é? Ela falou, é. Onde que faz? Aí ensinou a gente onde que comprava e dava um curso, uma apostila com um cursinho. A gente foi lá. Comecei a fazer isso lá no Amazonas. Aí começamos a colocar em supermercado por consignação. As garrafinhas. Aí eu falei, nossa, mas da garrafinha tá dando muito trabalho. Aí eu fui lá na Secretaria de Saúde, falei, Fábio, vou oferecendo os produtos lá. O Fábio, será? Eu falei, não custa tentar. Aí conversei com a Elorides, falei, Elorides, olha, eu tenho amaciante, desinfetante, água hipoclorito, detergente, e é bom, eu queria que você testasse. Ela falou assim, olha, eu vou mandar pra lavanderia do hospital. Tudo que eu compro de Manaus é concentrado. Se o seu for bom e eu não tiver que pagar o transporte de Manaus pra cá, eu compro de você. Aí ela mandou, a pessoa que trabalha na lavanderia aprovou. Aí a gente começou a fazer bombonas de 50 litros. Fábio fazendo no nosso quintal de casa, bombonas de 50 litros. E aí o que a gente foi oferecer? Secretaria de Educação. Aí, resumo, a gente estava vendendo todos esses produtos para todas as escolas, todos os postos de hospital do município. Aí começou o nosso empreendimento. Começou o empreendedorismo. Aí eu virei pro Fábio lá no Amazonas e falei assim, Fábio, agora a gente precisa ter um apartamento em Manaus, nossas filhas vão crescer, eu não sei quando eu volto para Minas, então tem que ter um ponto, a faculdade é lá. Aí ele falou assim, não, Dani, olha, antes de comprar o apartamento de Manaus, eu vi um terreno ali que eu gostei. Tô pensando em fazer um negócio ali. E esse negócio vai te dar o apartamento de Manaus. Eu falei, então tá bom. Aí ele comprou o terreno, fez um loteamento, na época foram 70 lotes. A gente vendeu 70 lotes e realmente me deu o apartamento de Manaus e ainda nos possibilitou a pagar a primeira parcela da fazenda daqui. Então o empreendimento começou essa história lá. E quando a gente veio para cá,
o Fábio ficou 1 ano e meio sem trabalho. E ele estava fazendo um curso pela Federal do Amazonas, pela UFAM, de administração pública. E era online. E aí ele já estava inquieto, Dani, eu tenho que trabalhar. Eu falei, calma, conclua seu curso, Deus está te dando esse tempo, conclui. E orando, pedindo direção para Deus aqui. Aí um belo dia, a gente já estava aqui em São Lourenço, já dormindo, de madrugada, ele dá um pulo da cama e fala, já sei! Eu, o que é isso? Ele falou, do café eu saí pro café, eu vou voltar. Eu falei, amém. Se é isso então, porque ele já tinha entregado o currículo na radiologia e não abria as portas. E aí ele começou a olhar a fazenda com o corretor, quando ele chegou na nossa fazenda, ele chegou em casa e falou, Dani, achei a nossa fazenda. Isso demorando algum tempo. Vou trazer meu pai e meus irmãos para ver se eles concordarem, porque já trabalhou na fazenda há muito tempo. Aí a gente comprou. Aí ele começou só cuidando da lavoura. Depois comprou mais 2 hectares, onde é a casinha hoje, então todos os galpões. E aí ele ficava só produzindo e vendendo para a cooperativa. Eu falando assim, Fábio, a gente tem que fazer mais. Até aqui os seus pais já foram. A gente está fazendo igual. E aí o agrônomo da Emater, o Marcos, falou assim, ô Fábio, tem uma verba do governo estadual que estimula as escolas comprar o café direto do produtor, num preço melhor. Por que você não faz? Faz sua marca, faz a nota fiscal. Ah, vou fazer. Aí ficava lá engavetado. Aí acabou que eu ia lá instigando, falava, Fábio, vamos fazer. Aí ele tomou frente. Aí hoje a gente tem a marca, que já está se consolidando, ainda está no processo, né? E assim, se a gente chega lá no final de semana, porque eu passo muito a semana aqui, no final de semana eu vou lá para a fazenda, eu e as minhas filhas, a gente vai ajudar no que tiver que fazer. É rodar café, aí o Fábio que torra, mas fazer a moagem, sacar, colocar a data de validade, fazer os fardos, a gente faz o que eles não conseguiram resolver durante a semana, a gente ajuda no final de semana. Nosso. Todo mundo pega junto. Muito bem. E o que você, nessa trajetória do Fábio, o que você mais admira nesse processo todo? A resiliência. Ele não desiste. Ele pode começar uma área do zero. Ele vai. Não é porque ele só estudou agronomia que a vida dele é ali. Surgiu outra oportunidade aqui, ele vai a fundo. E isso eu admiro demais. Não desiste. Aprendeu a nadar adulto, cara. Não é todo mundo que faz isso. É verdade mesmo. Muito bom, Dani, muito bom. E dessa caminhada profissional de vocês aí, né? Qual que é o aprendizado que vocês tiram até hoje, né? Do que vocês passaram junto como casal, tomando as melhores escolhas, né? Como que é para vocês vendo isso, né? Esse aprendizado? O nosso aprendizado desde o início, a gente sabe, a gente tem convicção que quem nos capacita é o Senhor. Você fala assim, como que você fez isso? Não sei. Deus vai colocando na sua mão, você vai administrando, você vai pedindo direção. Sabe, eu acho que desde a minha conversão lá com 12 anos, eu aprendi na igreja a pedir direção antes. E a minha vida desde os 12 anos ela é pautada nisso. Todas as decisões sérias da nossa vida, vamos orar, vamos pedir direção de Deus. Então isso faz toda a diferença. E assim, os jovens, as nossas filhas, se elas aprenderem a esse caminho de pelo menos pedir a direção de Deus, tá tudo certo. E qual que é o futuro das filhas? Elas já sabem? Vai seguir a profissão da mãe e do pai? Elas falam da área da saúde, mas ninguém decidiu nada ainda. Então a gente está orando, pedindo para Deus confirmar no coração delas. O que elas decidirem, a gente apoia. Muito bem, uma pausa para nós falarmos do nosso patrocinador, nosso café Cheirinho da Roça, ali de Soledade, meu amigo Fábio. Ele é um patrocinador do nosso podcast. Esse café gostoso aí, você que está interessado em comprar um café especial do nosso amigo Fábio, Cheirinho da Roça. Vamos deixar o arroba para você nos comentários aí. É um café muito gostoso, viu, Fábio? Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Ô Dani, você recentemente publicou alguns artigos, né, numa revista americana. Conte para nós sobre esses artigos, como que foi para você participar disso. Sim, a gente publicou na revista The Face. E é uma revista americana voltada para o público de cirurgião bucomaxilo e crânio-facial. E esse artigo foi o trabalho da minha dissertação de mestrado. Então, dentro do mestrado, a gente precisa cumprir alguns créditos. Além de escrever toda a dissertação, a gente precisa publicar um artigo e também escrever um capítulo de livro. Então, eu escrevi um capítulo de livro dentro da instituição da São Leopoldo do Mandique, fui coautora de outro capítulo,
E também a gente publicou um artigo na revista, uma revista inglesa, também recentemente. Nesse artigo eu fui coautora dele. Então, essa publicação, esses estudos, isso tudo embasa toda a minha prática ali no consultório. Não é igual eu falei, não é só técnica, tem todo um trabalho de 2 anos, de cabelo branco, de insônia, para a gente poder estar desenvolvendo. E o que eu te falo, do que eu aprendi do mestrado, como é difícil produzir ciência, como é difícil publicar. Você estuda 2 anos, você escreve um artigo, você fala, tá ótimo. Você manda, esse artigo é recusado. Tem que adequar as normas da revista, corrige aqui, corrige ali. Quantas vezes a gente reescreveu o mesmo artigo até chegar num nível que a associação acadêmica fala assim, agora pode. Que aceita. Que aceita. Não é fácil. E você pensa em escrever um livro da sua profissão ou da sua vida? Passa isso pela sua cabeça? Eu ainda não pensei nisso. Eu já plantei uma árvore. Já é um começo, já é uma inspiração. Já é uma inspiração. Dani, quando você olha para a sua caminhada, você sente que a sua profissão também é uma forma de servir as pessoas? Sim. A odontologia, ela atua numa área muito íntima. Você parar para pensar, a boca é um órgão íntimo. Uhum. O paciente está vulnerável ali na sua mão, sabe? Então, você tem acesso não só à boca, você tem acesso à vida do paciente. São perguntas íntimas que a gente faz. O paciente te conta sobre a família. Ali você consegue falar de Deus para o paciente. Ali você consegue discutir diagnóstico. Ali eu dou diagnóstico difícil. O cirurgião bucomaxilar, através da biópsia, a gente dá o resultado de câncer para o paciente, para depois ele procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, é uma relação íntima com esse paciente. É muito bacana ver como Deus traz esses pacientes pra gente. Eu falo que meus pacientes eu chamo de filho, porque é uma relação de cuidado. Nem sempre você oferece o que o paciente acha melhor, mas você está oferecendo ali de todo o coração, oferecendo o melhor, embasado. Pode não ter dado certo, mas a intenção, o estudo foi de coração ali para aquele paciente. Ô Dani, aí você falando, eu lembrei aqui que agora eu vou te perguntar sobre os cuidados com a boca, né? Porque todas as vezes que eu vou no dentista e a dentista fala pra mim assim, nossa, mas a sua boca tá muito linda, tá muito bem cuidada, e eu fico pensando assim, será que o dentista fala isso pra todo mundo ou não? Não. Explica pra nós como que é esse cuidado, né, que as pessoas têm que ter com a Davi, o cuidado boca. É simples, barato. Pasta de dente, escova e fio dental. Dani, tem que usar enxaguante? Não tem que usar enxaguante. Enxaguante é bom, dá um arzinho na boca, tem a clorexidina que diminui um pouquinho a quantidade de bactéria da boca. Mas pasta de dente, fio dental, escova, fechou. É o básico. É o básico. O básico bem feito, você vai no dentista só fazer limpeza. E qual que é o conceito que a gente tem mais? São mais pessoas que vêm com a boca assim nessa condição boa ou mais ruim, né? É mais pessoas que não cuidam, mais que cuidam. Depende. Que você recebe lá. Depende da onde eu estou trabalhando. No consultório particular, vem mais paciente que cuida. No SUS, nem sempre. E aí, é na acessibilidade. É uma questão de cultura mesmo, é mais cultural. E a acessibilidade também. Uhum. Então, a gente pega de tudo. É questão do acesso, né? Total. No Amazonas, a situação era completamente diferente. Hoje, eu trabalho numa outra realidade aqui. Então, e o mesmo carinho que era atendido no Amazonas é aqui também. Então... A mesma recepção, né? Ô Dani, e fala pra nós aí, o paciente ele chega buscando estética ou ele busca mais, assim, a autoestima? Qual que é o cenário? A estética... Você tem, assim, a estética ela é mais feminina? É mais feminina? É mais feminina. Mais feminina. O masculino ainda tem um certo preconceito. Uhum. Mas procura. E a estética, ela está totalmente ligada à autoestima. Se o paciente ele vem buscando um procedimento estético, aumenta a autoestima do paciente. Aí muitas pessoas falam assim, tem até um certo preconceito quando fala harmonização orofacial, principalmente dentro do meio odontológico. Uhum. Gente, se a estética aumenta a autoestima ela causa um bem-estar social, psicológico, emocional. Isso é saúde para o meu paciente. O paciente com autoestima ele é mais produtivo, ele tem menos chances de depressão, de ansiedade, ele consegue ser mais receptivo à crítica, ele consegue ser mais produtivo no trabalho, tem melhor convívio.
tudo começou, às vezes, através de um procedimento estético que transforma a vida daquele paciente. Muito bom. Dani, para a gente finalizar esse bate-papo, eu quero que você fale para mim qual que é o legado que você quer deixar como mulher, profissional, esposa e mãe. Qual que é o legado da Daniela Veloso? Quando a gente pensa em legado, a gente pensa nos filhos, né? Então, Davi, eu penso assim, se as minhas filhas olharem para a minha vida, olharem para a vida do meu marido e falar assim, vale a pena buscar Deus, vale a pena servir. Nos momentos difíceis, busca a Deus. No momento fácil de alegria, busca a Deus, agradece, valeu a pena. Porque elas vão ter a chave do caminho. Sabe quem vai dar o caminho para elas? Não sou eu, não é o Fábio. Se elas souberem buscar a direção de Deus em todas as áreas da vida delas, meu trabalho está bem feito. Isso aí, muito bom. Ô Dani, e como que tá esse momento de fé para vocês? Espiritualidade, fé, como que vocês estão vivendo isso na família hoje? Vocês congregam na Família Viva aqui em São Lourenço. Como que está sendo para vocês esse período, né? Essa transformação? Você falou que você foi para a igreja com 12 anos, isso mesmo? Como que é para você ter chegado à igreja? O que tem sido para você isso, caminhar com Cristo? A gente tem vivido uma fase de mais intensidade. Porque antes eu buscava, o Fábio me acompanhava. Hoje ele busca junto comigo. E quando a família busca junto, a transformação. Hoje eu vejo minhas filhas buscando junto, a gente está muito mais mergulhado nos planos do Senhor, sabe? Então a Família Viva trouxe isso pra gente. A Família Viva nos solidificou. Não que a gente não conhecia os princípios, mas ali a gente está vivendo a real. A gente está comendo a palavra, a gente está tendo experiências com o Senhor, as meninas estão tendo experiência com o Senhor. E a gente foi para a Família Viva por causa delas. Porque a gente queria uma igreja que tivesse mais jovens. Mas levando elas, a gente mergulhou junto. Bem, o que eu queria concluir com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa aqui, é se eu puder estimular quem está começando a fazer odonto, quem está pensando em fazer odonto, ou está nos primeiros períodos, eu te falo, depois de 24 anos de carreira, vale a pena. Acredita no seu sonho. A odontologia, ela é linda, ela tem um leque enorme que a gente pode trabalhar. Mas não existe propósito sem os planos de Deus. Busca a direção. Com a direção de Deus, vocês vão longe. E acredita. Porque dificuldade vem, dificuldade passa. Eu falo que o tempo de dificuldade, que é de deserto, ele é um tempo de passagem. E a gente caminha. Confia que Deus abençoa.